Olá, muito boa noite para todo mundo. No céu do sertão, de longe se via o poeirão que a boiada vinha levantando no estradão, que quase turvava o dia. E na chegada da ramada, nossa pionada foi saudada com festa e cantoria. E estando agora com a rancharia armada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV faz a retribuição, entrando também na folia violeira, que começa com a recitação da prosa brideira do dia. Esta quinta-feira, 4 de novembro, foi um dia de consumição e sofrimento para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, que está arredondando a conta de 2 meses passados desde o fechamento da porteira da entrada do nosso produto na China. No começo, ninguém nem se preocupou tanto com a notícia da suspensão da exportação lá para o gigante oriental, né? Porque afinal eram só 2 casos de falsa vaca louca, uma doença que, conforme o mundo inteiro tem perfeita sabedência, não representa nenhum risco para a saúde dos rebanhos, nem das pessoas, conforme até é o entendimento oficial da OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, né? Mas o que era para ter sido resolvido só com um atestado veterinário enviado e 2 telefonemas trocados, agora já foi transformado numa das mais graves crises da história desde que o Brasil virou cachorro grande do mercado. É verdade verdadeira mesmo que está sobrando padecimento para todo mundo, né? Mas a paulada mais dolorida está sendo dada no lombo do companheiro fazendeiro, que está ficando com a parte mais pesada desta grande trapeira que está ameaçando quebrar no talo a pecuária brasileira. Pegando como exemplo a Praça Paulista, na véspera da proibição dos embarques, o boi estava sendo negociado a R$ 305,50 para pagamento a prazo. Já nesta quinta-feira, que acaba de ser vencida, a cotação estava em R$ 259, uma forçada de R$ 46,50 neste prazo que está sendo considerado. Muito pior ainda foi o caso acontecido no Triângulo Mineiro, que foi onde o preço mais caiu no Brasil inteiro, com um corte de nada menos que R$ 59. Para complicar ainda mais a situação para o lado do pecuarista, o dono do frigorífico está tentando compensar, pelo menos em parte, a perda do seu freguês chinês, aumentando a margem de comercialização da carne aqui no nosso próprio terreiro, o que, aliás, ele está conseguindo fazer com grande facilidade, por conta do aumento na disponibilidade de gado terminado no confinamento. E apesar da gravidade de tudo isso que foi falado, a questão que é mais preocupante é que, pelo lado que o carretão está embicado no trieiro, a solução do problema parece que ainda está muito distante. Nessas alturas do calendário, está perfeitamente comprovado que o problema deixou de ser sanitário para ser puramente comercial. E ninguém tem como saber até onde vai a disposição do governo chinês de empurrar a cotação da nossa carne para o fundo do poço e de apertar o pescoço do fornecedor brasileiro. E tendo a precisão de mudar um pouco o nosso roteiro costumeiro para dar continuação na função, a gente passa agora para os companheiros e companheiras boiadeiros e boiadeiras um resumo da situação no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, a pressão baixista no mercado do boi gordo continua em Goiás, estado que tem sido mais afetado pela ausência da China, com desvalorização de 17,2% desde a suspensão das exportações. Com relação ao mês anterior, o preço médio do boi gordo cedeu 3,9%. O mercado de reposição tem seguido na mesma direção, uma vez que os invernistas e recriadores estão sem ânimo, devido ao cenário atual do mercado do boi gordo. No comparativo mensal, considerando a média de todas as categorias machos anelorados monitorados, as cotações tiveram queda de 2%. Destaque para o bezerro de ano, que apresentou uma redução de 3,3% no preço. Neste contexto, com a queda maior no mercado do boi gordo, o poder de troca do invernista e recriador piorou na comparação feita mês a mês. Considerando todas as relações de trocas das diferentes categorias para reposição, a piora do poder de troca foi de 1,9%, puxada principalmente pelo garrote e bezerro de desmama, que tiveram uma redução de 2,5% na troca. No curto prazo, a atenção deve estar voltada à possível liberação das exportações de carne bovina para a China e às melhores condições das pastagens em função do maior volume de chuvas, fatores que devem ditar o rumo de ambos os mercados.
Com a devida licença dos companheiros, a gente faz aqui um intervalo ligeiro, mas é só o tempo de a boiada molhar o focinho e é já que a comitiva vai voltar para o caminho. Aguarde. Esta imensa trapeira que está sendo acontecida por causa do fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira está ameaçando quebrar no talo a estrutura que sustenta o funcionamento dos confinamentos no país. Mas conforme os companheiros e companheiras, fazendeiros e fazendeiras devem ter recordação e sabedência, esta não é a primeira vez que a pecuária sofre grande padecimento por conta da dependência de um único grande comprador da sua produção. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de qual é a grande lição que o setor deve tirar desta situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o pecuarista e consultor Luciano Vaccari, diretor da Neo Agro Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Boa noite, Luciano. Muito obrigado por você atender a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso novo arranchamento internetico. Boa noite, Silas. É sempre um prazer falar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Ô Luciano, como é que foi que a cadeia produtiva da carne brasileira chegou nessa situação de praticamente dependência da China? Olha só, esse movimento ele começou alguns anos atrás e se intensificou principalmente nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, a China se tornou o grande comprador de carne do Brasil, chegando a comprar mais de 60% de tudo o que a gente exporta tem como destino China e Hong Kong. Agora, Luciano, quando e com quem foi que o Brasil passou por situações parecidas com essa de agora, hein? O pior é que você lembrou muito bem. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente já viu, infelizmente, acontecer isso alguns anos atrás com a Venezuela, por exemplo. A Venezuela já foi o grande comprador de carne do Brasil. Ela comprava principalmente dianteiro congelado, que era uma coisa difícil de se vender na época aqui e em outros países, e isso tornou o mercado brasileiro muito dependente da Venezuela. Veio a crise do petróleo e a gente viveu momentos muito difíceis na pecuária. Alguns anos depois, nós passamos pela mesma coisa com a Rússia. A Rússia chegou a comprar 70% de tudo que o Brasil exportava e, por um problema que eles alegaram sanitário, o Brasil perdeu esse mercado e novamente a pecuária se viu numa crise terrível. E agora, por conta de um caso atípico de vaca louca, onde a OIE, que é a entidade máxima de controle sanitário no mundo, disse e manteve o status sanitário brasileiro como risco insignificante para o mal de vaca louca, já que o caso foi atípico. Mesmo assim, isso já vem se arrastando aí há mais de 60 dias, causando um prejuízo enorme para o pecuarista brasileiro. E a lição que fica, Sidney, é de que nós não podemos botar todos os ovos na mesma tigela. A gente já viu isso acontecer e, infelizmente, eu acho que muita gente se acomodou por tudo, pela comodidade que a China trazia, e hoje a gente passa por um momento extremamente complicado. Agora, voltando um pouquinho no tempo, né? Como é que foi que o Brasil saiu dessas duas situações acontecidas aí que você falou com a Rússia e com a Venezuela? Saiu, algum tempo depois, extremamente enfraquecido e graças a um trabalho diplomático e das indústrias frigoríficas de procurar novos mercados. Quando aconteceu o problema com a Venezuela e com a Rússia, houve uma busca muito grande por novos compradores de carne, foi feito um trabalho intenso de valorização e da promoção da carne brasileira mundo afora, e a gente encontrou outros países, principalmente os países da Ásia e alguns países o Egito, por exemplo, que se tornaram grandes compradores do Brasil. Novamente, fica a lição: nós precisamos procurar mercados para toda a nossa produção, já que o Brasil
é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, a gente precisa também ter uma cesta de clientes à altura do nosso mercado para não ficar volta e meia dependentes dessa situação que, como você falou agora há pouco, é negócio, é comércio, é mercado e o Brasil vem perdendo essa queda de braço. Ô Luciano, agora com uma freguesia do tamanho da nossa, né? Por que é que o Brasil não conseguiu ser ligeiro aí para mudar o destino da nossa carne no mercado internacional? Passou muito pouco tempo ainda, 2 meses é pouco? Sidney, eu acho que o trabalho o trabalho diplomático, vamos dizer assim, vem sendo feito e vem sendo muito bem feito. Todas as informações técnicas que o governo chinês pediu para o governo brasileiro, elas foram enviadas e foram sanadas. O problema é que existem alguns termos, como, por exemplo, os acordos sanitários, que são acordos bilaterais entre o país vendedor e o país comprador, que ele dá algumas salvaguardas, nesse caso, para a China. E algumas coisas extremamente absurdas. Por exemplo, nós tivemos um caso de vaca louca atípica no estado de Minas e um outro caso de vaca louca atípica no estado de Mato Grosso. O que não dá para se entender é, primeiro ponto, já que o caso foi atípico e o risco brasileiro foi mantido como de insignificante, por que o motivo de embargo? E um segundo ponto é, já que o embargo existe, por que o embargo nacional, sendo que a gente teve 2 problemas pontuais? São coisas que o Brasil precisa aprender a negociar melhor. A gente precisa sentar de igual para igual na mesa do vendedor e agir com inteligência, com paciência, porque o mundo inteiro quer comprar carne do Brasil. Agora a gente precisa saber negociar melhor nosso produto. Agora, ô Luciano, considerando então que isso não é mais um problema não é problema sanitário, é comercial, né? A China não está precisando mais da carne bovina brasileira, é isso que está acontecendo? Olha só, quando esse movimento todo começou, ela precisava muito da carne brasileira. Por quê? Porque ela tinha acabado de sair de um processo muito desgastante, que foi o caso da peste suína lá na China, que dizimou o rebanho suíno chinês. Com o passar do tempo, esse plantel foi sendo reestabelecido e hoje ele já voltou aos níveis normais, ou seja, já existe um abastecimento normal. Existem várias outras coisas que estão em jogo, como, por exemplo, o aumento da participação do comércio entre a China e os Estados Unidos, é um ponto que precisa ser levado em consideração. Um outro ponto que a gente não pode esquecer, e foi votado hoje, foi a questão da tecnologia 5G, que tinha um grande chinês interessado. A gente precisa olhar o mercado internacional como um todo. A gente não pode simplesmente olhar um pedaço, só o pedaço que nos interessa, porque tem muita coisa em jogo nesse episódio todo. Muito bom. Evidentemente que a gente vai continuar acompanhando, né, Luciano? E quando tiver uma definição aí, a gente volta a falar para você dar a sua opinião aqui, para ajudar aí o companheiro boiadeiro brasileiro a se orientar no meio desse tiroteio. Muito obrigado, viu, Luciano? Grande abraço para você, até a próxima. Obrigado, Sidney. Um abraço para você. Outro. A gente vai fazer agora mais uma rápida parada, e se o amigo quiser aproveitar para jogar uma tantada de milho para sossegar a barulhada da ganhada no terreiro, dá tempo, mas carece de ser ligeiro, que é já que a gente vai voltar. O Ministério da Agricultura lançou nesta semana, em parceria com o setor privado, a Semana do Leite, que é uma campanha criada para incentivar o consumo e mostrar para a população a importância da cadeia produtiva do setor. Confira. Com o lema Leite e Derivados, alimentos que fazem o Brasil crescer, a iniciativa tem o objetivo de mostrar a força do segmento leiteiro na economia brasileira e a valorização da qualidade do leite e derivados produzidos no país. A cerimônia, que foi transmitida virtualmente, contou com a participação de 35 instituições do setor lácteo.
Para o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, a semana é importante, pois une consumidores, produtores e indústria e deve se tornar uma tradição. Que nós acreditamos que esse marketing bem feito, que essa publicidade do leite, ela é mais do que necessária. Ela nunca deve deixar de ser realizada. E nós temos que criar essa tradição. É um momento também único em que o setor todo se une, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário aqui representado pela Abras. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também participou da cerimônia em Brasília. Em discurso, ela defendeu a importância de unir o campo com a cidade e mostrar para o consumidor o trabalho do pecuarista. E que as pessoas possam viver do leite, viver com dignidade, né? Poder mostrar também para quem mora na cidade o que é que o produtor rural faz. Porque às vezes a criança conhece só a caixinha, só sabe que vai lá na prateleira e pega uma caixinha de leite, mas não sabe de onde veio. Não sabe que alguém acordou cedo, que alguém apartou o bezerro da vaca, que alguém tirou o leite, que alguém pôs no refrigerador, que alguém buscou, que alguém entregou e que depois a indústria transformou e aí chegou no supermercado. Os acordos internacionais também foram destaque na cerimônia de lançamento. O diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios, a Viva Lácteos, Gustavo Beduski, aproveitou a ocasião para registrar o primeiro embarque do produto lácteo à China. Além dessa campanha, são exemplos desse trabalho as aberturas de mercados relevantes, como China e México. E aqui, ministra, aproveito para registrar que foi feito o primeiro embarque para a China. Finalmente saiu esse primeiro embarque. Com as mulas de montaria batendo orelhas na estrada e puxando a boiada em marcha macia, a comitiva já venceu a metade da jornada que foi planejada para ser cumprida neste dia. Pois então a função vai ser interrompida para mais uma parada ligeira e quando esta lida marchadeira for retomada, a gente vai destrinchar aqui o caso que está sendo passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Mesmo sem ter solução nem satisfação da China a respeito da retomada da exportação de carne bovina brasileira, o vento está mudando de lado e o mercado agora já está ensaiando sinais de recuperação. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Para terminar a negociada e entregar a boiada ao comprador que já está esperando na estação para fazer a embarcação, falta só ver no mercado o que é que está sendo falado a respeito do boi gordo e da sua cotação. O companheiro boiadeiro e a companheira fazendeira façam o favor de se ajeitar na cadeira e prestar atenção no caso que agora vai ser contado, mas já tomando cuidado para não errar na conclusão nem fazer comemoração fora de hora. Pois então é verdade verdadeira mesmo que em algumas das principais regiões de comercialização do Brasil, o vento está mudando e está dando claros sinais de que está indo para o outro lado no mercado. Porque a oferta de gado terminado diminuiu e o resultado foi que a cotação aprumou de novo, com o carretão já embicando no rumo da subida do estradão. A parte principal da explicação para esta situação atual é que nestas praças, as boiadas que estavam confinadas já foram negociadas ou acabaram sendo levadas de volta para as invernadas. E aí, como está começando a faltar mercadoria, o comprador então já está perdendo a valentia demonstrada nos últimos dias. Além disso, com a virada de mês, o pagamento do salário ao trabalhador empregado e com o recente feriado emendado, a demanda aqui no nosso próprio terreiro aumentou outra vez e a volta da freguesia ajudou o açougueiro a diminuir o estoque que estava guardado na câmara fria. Mas a questão principal, que deve continuar sendo motivo de grande preocupação para todo mundo que ganha a vida na lida de engordar a boiada, é o fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira e ninguém tem nem ideia de quando vai sair uma solução para esta consumição. Enquanto a gente espera a reabertura das exportações, o balanço do dia da Scott Consultoria registrou mudanças nas cotações em 21 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que a arroba subiu em 9 delas, mas ainda caiu em outras 12. A lista das arribadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi para R$ 259 a prazo e livre do fundo rural. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, a alta foi geral.
O macho melhorou para R$ 9,80 o quilo vivo ou R$ 294 por arroba, enquanto a fêmea avançou para R$ 9,30 o quilo ou R$ 279 por arroba. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi pulou para R$ 258. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho aumentou para R$ 241,50. No norte do estado, o boi subiu para R$ 244,50. No sudoeste matogrossense, o macho encareceu para R$ 240,50. O Triângulo Mineiro também foi no mesmo trieiro, com o boi passando para R$ 245,50. Mas no norte das Minas Gerais, o macho caiu para R$ 252. No oeste do Maranhão, a vaca voltou para R$ 236,50. No noroeste paranaense, o macho foi derrubado para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 266. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi piorou para R$ 240,50. No sul goiano, o macho já não vale mais do que R$ 238,50 e a fêmea do que R$ 230,50. No sul da Bahia, o boi desandou para R$ 268. No oeste do estado, o macho desceu para R$ 270 redondos e a fêmea para R$ 264. Em Marabá, no Pará, o boi recuou para R$ 246,50. Em Paragominas, o macho se largou para R$ 251. Em Redenção, o comprador paga pelo boi só R$ 243,50 e pela vaca só R$ 238,50. No sul do Tocantins, o macho afundou para R$ 249 e a fêmea para R$ 241,50. E no norte tocantinense, a afoiçada pegou só a vaca, que foi cortada para R$ 236,50. Eu ainda sou moço, mas antes de ficar um caboclo muito irado, o meu desejo é de aposentar minha zagaia de gancho para casar com a Maria Rita, a cabocla mais bonita que eu já vi, e erguer um rancho barreado na beira do ribeirão do Saguaragi, plantar um talhão de cana para melado e rapadura, uma horta de legumes e verduras no quintal, ter umas vacas leiteiras no curral para fazer requeijão e queijo, porco de ceva e cria e de sobejo, esperança e tempo para pragiar um bando de criança. Esta é mais uma das mais de 200 prosinhas rimadas que eu escrevi para serem publicadas no meu quarto livro, o Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que já saiu no meado do ano e já deu uma volta e meia no chão do sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros no país inteiro. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, para apreciar e guardar, ou então para dar de presente no final do ano para algum parceiro de lida, para um parente ou para os seus clientes, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook. E com a obrigação de retomar a nossa lida andeja e estradeira, o tempo que sobeja dá só para agradecer a atenção que a nós foi dispensada pela companheirada dessa freguesia hospitaleira e para deixar combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, nas horas nascedeiras e morredeiras do dia, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.